Seja bem-vindo à nossa segunda aula de História do Cristianismo, parte 2. Nessa aula, que corresponde às unidades 5 e 6, nós veremos um pouco sobre as confissões protestantes e sobre também o neocalvinismo contra o liberalismo teológico. Nós falamos já a respeito de duas das principais vertentes do protestantismo, que é o luteranismo e o calvinismo. Mas faltam ainda mais duas vertentes que não mencionamos ainda, e se mencionamos foi só de passagem, foi só por cima que falamos. A primeira que importa que abordemos um pouco é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela segue, de certa forma, uma confissão protestante. Ela teve uma grande influência, um papel muito importante na história protestante. E a sua origem se dá quando o rei Henrique VIII ele deseja se casar novamente, divorciar-se da sua então esposa para casar com uma outra, e o Papa não lhe dá esse aval. Então, de forma até um tanto birrenta, ele corta as relações com Roma e estabelece a Igreja da Inglaterra, a Igreja oficial da Inglaterra, onde ele próprio era, digamos assim, o próprio Papa, o próprio líder. E a Igreja da Inglaterra, conhecida como Igreja Anglicana, ela adota o estilo de governo episcopal, onde o próprio rei, de fato, era o líder, o cabeça. Na Igreja da Inglaterra, então, nós vemos um tipo de via média, um meio termo entre Roma e a Reforma, porque conforme fosse o rei que se assentava no trono inglês, ele tenderia mais para o lado romanista ou para o lado protestante. Até que, de fato, chega um momento em que essa tendência vai muito mais para o lado protestante, e há sim uma reunião visando a reforma da igreja para que fosse lançado mão dos resquícios romanistas que haviam sido preservados pelos reis antigos, ou que foi infiltrado na igreja pelos reis que aderiam mais ao catolicismo, em que nós temos a reunião de Westminster. Daqui a pouco nós falaremos a respeito disso. Outro grupo que também vem dessa vertente protestante são os anabatistas. Os anabatistas, eles têm esse nome porque anabatista significa rebatizar ou batizar novamente. E esse era apenas um ponto de discordância, porque os protestantes, os reformadores, eles entendiam que pelo sacramento ter um valor dado por Deus e não pelo ministro, o batismo católico era aceito pelos protestantes sem a necessidade de se rebatizar o tal sujeito. É ainda um debate muito ferrenho a ser tratado, mas eu não quero me aprofundar nisso, porque eu próprio ainda não tenho um ponto definido a respeito disso. Mas os anabatistas, eles entendiam que era necessário rebatizar. Esse termo já era utilizado desde os novacianos, no século III depois de Cristo. E os anabatistas, eles, na verdade, não são um grupo homogêneo. Eles são diversos grupos que discordam em certos níveis, em determinadas doutrinas, dos protestantes. Temos anabatistas ortodoxos, que vem apenas um problema ou outro, há uma discordância ou outra, questões secundárias, como por exemplo até o modo de se batizar ou se batizar crianças. Mas temos outros que são taxados também de anabatistas, que são de fato hereges, que não acreditam na Trindade, na divindade de Cristo e tal. Então é difícil nós sustentarmos uma só confissão de fé deles. Por isso que é até mais válido mostrarmos apenas que era muito diverso essa confissão adotada por eles, as vertentes deles. E eles foram veementemente
perseguidos tanto pelos protestantes quanto pelos católicos. O próprio método de tortura que era feito com eles era bem macabro e usava um humor negro, porque eles eram majoritariamente afogados, porque eles entendiam, porque os perseguidores diziam que esse seria o terceiro batismo deles. Então, infelizmente, a Inquisição protestante que eu disse na primeira aula foi majoritariamente focada contra esse grupo e não tanto contra o grupo romano. Nós temos vários herdeiros desses anabatistas, hoje denominações herdeiras desses anabatistas, como os próprios batistas, que divergem basicamente apenas, dependendo também do segmento, eles divergem apenas na forma do batismo. Alguns vão diferir na questão soteriológica, que daqui a pouco vamos falar. Temos os Quakers, que futuramente falaremos também, com os movimentos de santidade. Temos os Amish, que são um grupo bem estranho nos Estados Unidos, em que eles ficam enclausurados, à parte da sociedade, são bem frugais, são bem simples. E eles têm a tradição de que os seus filhos, quando chegam na puberdade, os meninos e meninas têm a possibilidade de irem ao mundo e usarem e abusarem de todas as drogas e prazeres ilícitos, para que, então, na idade da razão, eles decidam se de fato vão permanecer na comunidade Amish ou se eles vão se desviar. Então, se eles disserem que vão permanecer, então eles não podem mais desviar, eles não podem mais retroceder. Então, fora isso, tem outras coisas doutrinárias, principalmente, que são bem estranhas, né? Mas no Brasil eu acho que nem tem essa comunidade, mas nos Estados Unidos que temos isso. E todas essas vertentes, principalmente, nós vamos dar maior importância aos dois primeiros, os luteranos e os calvinistas, principalmente aos calvinistas. Uma das primeiras atitudes tomadas por eles foi estabelecer símbolos de fé, ou seja, confissões de fé, catecismos, resumos de fé, que ajudavam tanto ao povo, à igreja, a entender no que eles criam, resumidamente, os pontos principais do cristianismo, e também, principalmente, os catecismos tinham um caráter didático. Eram feitos principalmente para crianças, para que, através de perguntas e respostas, as crianças fossem decorando isso e fossem sendo ministradas a fé cristã protestante ao coração dessas crianças. Então, a reforma ela vai estabelecer diversos símbolos de fé que estabelecerão, que solidificarão, enraizarão a fé cristã protestante, tanto no coração individual de cada um que adere ao movimento protestante, quanto a própria questão estatal de uma nação que adere à religião protestante como oficial do Estado. Então, a maior parte das propostas desses reformadores em fazer isso era para combater as doutrinas romanas. Por exemplo, falando a respeito da autoridade da Escritura, falando sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, falando sobre a relação entre igreja e Estado, falando sobre a história como sendo guiada por Deus, focando na reforma como um avivamento e buscando e enfatizando a necessidade da purificação da igreja e o retorno às Escrituras. As confissões de fé tinham pelo menos 3 funções para os protestantes. Primeiro, elas eram declarações autorizadas da fé cristã que guardavam as ideias que foram trazidas à tona novamente pelos reformadores e de forma que elas pudessem serem resumidas nessas confissões
e alcançassem todos os níveis e todos os gêneros, crianças, homens, mulheres, pobres, ricos, estudiosos e os simples, eles teriam acesso a esse conhecimento. Segundo ponto, era um meio de se erguer um marco histórico ao redor da comunidade, de se definir, criar uma identidade entre os protestantes em contrapartida dos católicos. Terceiro, fazer com que a fé ortodoxa e a prática cristã, ou seja, a ortodoxia e a ortopraxia, se unissem novamente, não fossem separados numa teologia morta ou numa prática cega, supersticiosa, mágica. Então, a confissão de fé também mostrava como as doutrinas protestantes bíblicas, elas repercutiam na realidade da igreja orgânica, os membros. Então, nós temos diversas confissões sendo realizadas ao redor da Europa com esses movimentos. E as igrejas luteranas, por exemplo, elas adotavam o livro de Concórdia, que era um livro que ditava a liturgia e também com orações e outros credos, como, por exemplo, o credo apostólico niceno e atanasiano, os artigos de Smalcald, a fórmula da Concórdia, o catecismo menor e maior de Lutero e a confissão de Augsburgo. E os reformados aceitaram as confissões Helvética e de Bullinger, Catecismo de Heidelberg, os 39 artigos da Igreja Anglicana e a Confissão dos Catecismos de Westminster. É importante nós ressaltarmos desses dois mais importantes para nós. Primeiro, o Sínodo de Dort, que nós já vimos a respeito da nossa matéria de soteriologia, que em Dordrecht, na Holanda, foi realizada uma reunião para se responder aos seguidores de Armínio, Jacó Armínio, teólogo, que esses seguidores se autodenominavam de remonstrantes, ou seja, uma certa forma de protestantes, mas não no sentido da reforma protestante. Porque eles entendiam que era necessária uma revisão nas confissões de fé adotadas pela igreja holandesa, principalmente em 5 pontos. Primeiro, que a depravação do homem é parcial. O homem não é tão mau assim. Segundo, a predestinação é presciência. Deus, ele vê tudo, por isso que ele predestinou. Ele não estabelece tudo. Terceiro, a expiação é universal. Cristo morreu por todo mundo, por cada indivíduo existente, tanto no passado quanto no futuro. Quarto ponto, o homem pode resistir ao Espírito Santo. E quinto, o homem pode perder a salvação. Então, essa revisão que os remonstrantes pediram para a igreja holandesa se deu basicamente na área soteriológica, como se dá a questão da salvação. E no Sínodo de Dordrecht foi reunido entre 1618 a 1619 diversos líderes protestantes que durante esse ano, de 18 a 19 do século 17, eles analisaram esses pontos e, por fim, eles apresentaram os cânones, ou seja, o resumo das conclusões que eles haviam chegado, que ficou conhecido como os cânones de Dort, ou os 5 pontos do calvinismo, que, na verdade, não são 5 pontos calvinistas, são apenas 5 pontos de resposta aos 5 pontos arminianos. Porque o calvinismo ele não se limita à questão soteriológica. Você pode ver na nossa matéria de filosofia cristã que o calvinismo ele é uma cosmovisão. Ele abarca todas as realidades. Ele não se limita, não se reduz à questão soteriológica. Mas ele é mais conhecido pela questão soteriológica. Então,
os cânones de Dort, eles compuseram 59 artigos que abarcavam 5 tópicos. Primeiro, a predestinação divina, a morte de Cristo e a redenção do homem, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus, e a corrupção e a conversão dele, e a perseverança dos santos, que posteriormente ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo, que é depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada ou eficaz, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Depravação total, que diz que o homem ele não é tão mau quanto ele poderia, mas toda a sua vida integralmente foi tocada pelo pecado e ele está totalmente corrompido, ele está totalmente longe de Deus, ele está totalmente morto espiritualmente e precisa de um agir totalmente e unilateralmente de Deus para ser vivificado. A eleição condicional fala que Deus ele escolhe o seu povo, não é ele não vê um futuro e vê que a pessoa vai responder em fé, por isso ele escolhe, mas é uma eleição incondicional. Deus ele escolhe segundo o beneplácito da sua vontade em Cristo, e não porque fizemos alguma obra, ou porque respondemos alguma coisa, ou acenamos, como é comumente dito. Terceiro ponto, expiação limitada vai falar que Cristo ele morreu única e exclusivamente pela sua igreja, por isso que ela é chamada de eficaz, porque se ele tivesse morrido por aqueles que são condenados para o inferno, ele teria, na melhor das hipóteses, ter fracassado, pelo menos em metade da sua obra, e ele teria morrido por pessoas totalmente esdrúxulas, como o próprio anticristo. Então, a expiação é limitada. Quarto, a graça é irresistível. Ainda que a Bíblia diz que o homem pode resistir ao Espírito Santo, podemos até que Deus assim o queira. Mas para que possamos crer, Deus tem que vir e transformar, dar um novo nascimento, para que possamos posteriormente responder em fé e arrependimento. Não é a fé e arrependimento primeiro. A regeneração dada por Deus, um novo coração, são olhos para que possamos enxergar e buscar a luz. E por último, perseverança dos santos, onde diz que assim como a expiação de Cristo é eficaz, nós somos selados para a eternidade, porque Deus ele nos guardará de cairmos definitivamente em pecado. Ainda que seja possível cairmos durante um período em pecado e sermos privados da graça de Deus, ainda assim não cairemos, não nos desviaremos definitivamente. Aqueles que foram marcados, foram chamados, foram comprados por Cristo, eles até o fim da sua vida retornarão e reconhecerão Cristo como seu Senhor. Nós temos em João 6,44 o resumo desses 5 pontos. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele deixa muito claro a questão da depravação total quando ele diz que ninguém pode ir a ele, senão o Pai que o enviou. Ou seja, o Pai que elege aqueles, enviou Cristo, não o trouxer. Ou seja, é o Pai que traz com a graça irresistível, e Cristo, e eu ressuscitarei, ou seja, é uma expiação limitada, é só aqueles que o Pai enviou no último dia, ou seja, a perseverança dos santos. Aquele que for trazido pelo Pai, que enviou a Cristo, e aquele que é ressuscitado pelo Pai, é também aquele que será ressuscitado no último dia. Ou seja, perseverará até o fim. O arminianismo, portanto, ele foi condenado como heresia, porque ele é um semi-pelagianismo. Ele desemboca na visão semi-pelagiana do catolicismo romano, onde as obras são somadas com a graça de Deus. E, portanto, o homem ele se torna o centro de todas as coisas, o que a Bíblia nega totalmente, porque Cristo, Deus, é o centro e a referência de toda a Escritura. Temos também a Assembleia de Westminster, que, como eu disse,
o clímax da era de ouro, podemos dizer assim, da Igreja Anglicana, onde durante 6 anos diversos líderes se reúnem nessa assembleia em Westminster, na Inglaterra, para discutir diversos pontos. E nessa reunião eles estabelecem aquilo que ficou chamado como a Confissão de Fé de Westminster, uma das confissões mais completas e solidamente embasadas na Bíblia, e o Catecismo Maior e Menor de Westminster, que são também um dos maiores catecismos produzidos nessa época. E eles tentaram trazer, por um período deu certo, trazer uma visão mais protestante e mais presbiteriana por causa da herança deles na igreja escocesa para a igreja anglicana. Mas, posteriormente, eles são expulsos de lá e o anglicanismo ele mantém ainda esse flerte com o catolicismo romano, mas esses documentos resultantes dessa reunião permanecem como sendo os documentos que são mais utilizados pelas igrejas de cunho reformado presbiterianas ao redor do mundo, porque é considerado um dos documentos mais completos e embasados biblicamente. Então, as confissões de fé, elas têm diversas funções, como vimos. Elas trazem diversas questões positivas e elas têm o seu valor para que possa ser zelado a fé cristã, para que haja um entendimento claro dos princípios pelos quais devemos reger a nossa hermenêutica e até os nossos credos particulares. Elas são, portanto, de grande valia para nós cristãos. No século XVI é estabelecida, lançados os fundamentos da reforma, e no século XVII já há uma certa liberdade para que os teólogos venham a se debruçar mais nas questões doutrinárias e consigam pensar melhor. Infelizmente, por causa de uma influência da Renascença, há um período já no século XVII do racionalismo, do escolasticismo protestante, em que há um racionalismo na teologia protestante que gera uma teologia fria, uma teologia totalmente apartada da realidade. E através de pensadores como René Descartes, vai iniciar esse racionalismo, até que surge o liberalismo propriamente dito, que beberá muito da fonte secularista, humanista, e adotará pontos totalmente absurdos, chegando ao nível de dizer que é necessário ao teólogo não mais aceitar todas essas fábulas e lendas religiosas para explicar o universo, porque agora havia tido uma iluminação. A humanidade chegou a uma iluminação científica. E um dos principais nomes, como vimos já em hermenêutica, Rudolf Bultmann, ele propõe que haja uma separação entre a palavra de Deus e a escritura, ou seja, entre aquilo que de fato é inspirado e mitos que envolviam essas doutrinas de fato. Portanto, Bultmann ele vai propor algo chamado de desmitologização da Bíblia, onde o teólogo, analisando pela sua razão, ele veria aquilo que não poderia ser aceito literalmente pela razão, como por exemplo, Jonas sendo engolido pelo peixe, a transformação de água em vinho por Cristo, a ressurreição corpórea de Cristo. Isso não poderia ser aceito pela razão, porque isso quebraria as leis da natureza. E esse liberalismo também vai beber muito do deísmo, que surge com os discípulos de Descartes. O deísmo ele vai ser um intermediário entre o teísmo e o ateísmo. O teísmo diz que Deus ele criou todas as coisas e as mantém hoje, ou seja, ele se envolve, ele exerce atividade dentro da sua criação.
O ateísmo já diz que a realidade toda é fruto do acaso. E o deísmo, como intermediário entre esses dois, ele diz que Deus, de fato, ele criou todas as coisas, ainda que esse Deus não necessariamente seja um ser pessoal, mas pode ser uma força. Mas, a partir da sua criação, ele não mais interage. Ele deixou com que a sua criação seguisse por causa e efeito, ou seja, seguindo leis naturais estabelecidas, fixas. E, portanto, os milagres quebrariam essas leis, por isso não poderiam ser aceitos. Então, o liberalismo ele passou a ser vendido como ciência, como de fato teologia, mas nada mais era do que um paganismo, do que um secularismo disfarçado com termos teológicos. Na Holanda, onde surgiu, né, os cânones de Dort, ela foi também alvo do liberalismo, passou por um período liberal, mas no século XIX ela vai ter um avivamento, primeiramente com Groen van Prinster, que estabelece e começa a batalhar contra essa teologia liberal, mostrando o senhorio de Cristo e mostrando que, de fato, os princípios doutrinais ortodoxos, eles não vão contra a razão. Pelo contrário, a razão ela vai contra si mesma porque ela não é autossuficiente. Ela foi tocada pelo pecado, por isso ela não pode ser a única ferramenta e meio de se conhecer a verdade. É necessário entender a realidade como um todo. E como resultado do Princeton, temos Abraham Kuyper. O Kuyper ele estuda num seminário liberal, ele se forma um pastor liberal, e então a história nos diz que ele vai pastorear uma igrejinha no interior da Holanda, e ao visitar os seus membros da igreja, seus membros eles eram ortodoxos e perceberam que seu pastor não era de fato convertido, não era de fato cristão. E é interessante como o próprio Kuyper conta que quando ele ia visitar uma senhorinha pouco estudada, a sua visita pastoral não era ele ministrando a ela, mas ela ministrando a ele, porque ela então pregava a ele, até que enfim ele entendeu, ele de fato passou pelo novo nascimento e, portanto, ele abraça os mesmos ideais do Van Prinster e dá prosseguimento a isso. O Kuyper, então, se torna um teólogo ortodoxo, crendo em milagres, crendo na questão literal, como nós vimos lá na questão hermenêutica, seguindo a analogia de fé. E o Kuyper ele vai ser um dos principais militantes, no bom sentido da palavra, do cristianismo na Holanda. O Kuyper vai estabelecer a Universidade Livre de Amsterdã. Ele vai ser jornalista, pastor, até fundar um partido político chamado Partido Antirrevolucionário, porque ele entendia que o cristianismo não poderia estar restrito à direita ou à esquerda, mas a política deveria ser realizada para a glória de Deus. Portanto, Kuyper, em todas as suas do jeito que ele era polivalente, entre 1901 a 1905, ele atinge o cargo de primeiro-ministro da Holanda. Então, ele deixa uma marca muito profunda na Holanda, que até hoje nós temos. Seu partido permanece até hoje, sua faculdade permanece uma das principais da Holanda. E como herdeiro do Kuyper, esteve o filósofo Doiver, assumindo principalmente na área filosófica. O Kuyper, por ser um homem polivalente, ele não era um homem tão teórico e tão dado assim a escrever, ainda que ele tenha escrito bastante. Mas Doiver vai analisar todos esses princípios doutrinários do Van Prinster e do Kuyper, e o Doiver então fará uma síntese através da sua filosofia cosmonômica, ou seja, ele vai estabelecer toda uma filosofia pela qual tenderemos a entender a realidade em si. E segundo como referência o próprio Deus e a própria Escritura. Doiver, então, ele intitula a sua filosofia de cosmonômica porque compõe dois termos, nomos, lei, e cosmo, mundo. Ou seja, o mundo da lei, o mundo que foi criado por Deus, que foi legislado por Deus através de leis.
em cada uma das esferas de sua soberania, como nós já vimos na filosofia cristã, nossa matéria. E em resposta a esse pensamento iluminista do racionalismo, da razão como pura e única ferramenta para assim, achar a verdade, o Doivre diz o seguinte no seu livro Raízes da Cultura Ocidental. Os que pensam que podem encontrar um ponto de partida absoluto do pensamento teórico chegam a essa conclusão por meio de um impulso essencialmente religioso. Mas, por causa da falta de um verdadeiro conhecimento de si próprios, permanecem sem consciência de sua própria motivação religiosa. Algo que vai mudar toda a filosofia e vai ser um divisor de águas, né, a filosofia do Doivre, é que o Doivre ele vai entender o homem como sendo imago Dei. Portanto, ele não é reduzido a nenhuma esfera. Emocional, racional, estética, qualquer um. Ele não pode ser reduzido, porque o homem ele transcende essas esferas, porque ele reflete Deus que transcende toda a realidade espaço-temporal. E, portanto, o coração do homem, que é o centro dele, é onde está a imagem de Deus, e esse coração que a Bíblia chama, né, o Lebab, que vai estar, de fato, a sua religião, a sua cosmovisão assentada. É esse coração que vai buscar um absoluto, seja Deus ou um ídolo. E, portanto, nenhuma atividade que englobe todas as esferas da realidade será feita de forma neutra. Nenhuma atividade será neutra. Tudo correrá conforme os motivos básicos assentados no coração, ou seja, a cosmovisão desse indivíduo. Portanto, nós precisamos entender que a Bíblia ela nunca se torna ultrapassada, ainda com discursos muitas vezes avançados, cientificistas, que tentam apontar erros e tentam desmoralizar e tirar a autoridade das Escrituras. Ainda assim, nós precisamos entender que a palavra de Deus, como diz o próprio Lutero, ela não é passada, ela não é futurista, mas ela é eterna. Ela transcende tempo. Ela fala da realidade, segundo a ótica de Deus. Portanto, não devemos subestimar as Escrituras, mas precisamos entender que a palavra de Deus nos dá base para sustentarmos uma fé racional, mas não racionalista. A razão, sim, é um presente de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Mas reduzir tudo, a questão da nossa razão como sendo uma deusa, como sendo o nosso próprio Deus, como o nosso eu sendo a medida de todas as coisas, isso é loucura, porque nós não somos suficientes em nós mesmos. Ficamos por aqui então, meus irmãos, e até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Tchau.